a surpreendentemente plausível teoria de que as pirâmides foram construídas de concreto antigo. As pirâmides egípcias de Gizé estão entre os monumentos mais famosos históricos do mundo. As mais antigas das 7 maravilhas do mundo antigo e as únicas que ainda estão de pé. Eles impressionaram e inspiraram viajantes, estudiosos, poetas e artistas por milhares de anos. No entanto, apesar desse fascínio atemporal, relativamente pouco se sabe sobre quem construiu as pirâmides, ou por quê. Poucos registros sobreviveram dos faraós Khufu, Khafre e Menkaure. Embora as pirâmides sejam tumbas, há surpreendentemente poucas evidências de que alguém realmente tenha sido enterrado nelas. No entanto, o maior mistério de todos é como as pirâmides foram realmente construídas. A Grande Pirâmide de Khufu tem 146 metros de altura, pesa 6 milhões de toneladas e é composta por quase 2,3 milhões de blocos de granito e calcário pesando até 80 toneladas cada. A estrutura é quase perfeitamente nivelada e quadrada. Os blocos são tão ajustados que um pedaço de papel não caberia entre eles. E o mais surpreendente de tudo, a obra parece ter sido concluída em menos de 20 anos. Como essa construção de precisão em escala tão grande poderia ser concluída tão rapidamente por pessoas que possuíam apenas ferramentas de bronze e pedra? É uma questão que confundiu os egiptólogos por séculos. Embora a resposta óbvia seja, claro, como sempre, extraterrestres. Em 1974, um geoquímico francês chamado Joseph Davidovits apresentou uma nova teoria radical, que os blocos da pirâmide não foram cortados, mas sim despejados, feitos com uma espécie de concreto antigo. Para começar, qualquer teoria que explique como as pirâmides foram construídas deve enfrentar 4 problemas básicos. Como os blocos foram extraídos e esculpidos em forma. Como os blocos foram transportados das pedreiras até o canteiro de obras. Como os blocos foram elevados aos níveis superiores da pirâmide. E, finalmente, como toda a estrutura foi mantida quadrada e nivelada. Graças às evidências deixadas em locais de pedreiras antigas, as técnicas de lapidação do Egito Antigo são bastante conhecidas. Grandes blocos de pedra foram talhados, cortando-se primeiro uma linha de buracos com uma broca de arco, nos quais foram inseridas cunhas de madeira. Essas cunhas foram então embebidas em água, fazendo com que se expandissem e quebrassem a pedra. O bloco de corte bruto seria esculpido para moldar usando cinzéis de bronze e polido com polimento de pedra. O bloco acabado sendo transportado para o local de construção, usando barcaças navegando ao longo do rio Nilo. Como os blocos foram movidos do rio Nilo para o local da pirâmide é um verdadeiro mistério. A teoria tradicional é que eles foram arrastados em trenós de madeira, mas a única representação conhecida dessa técnica vem da tumba de Djeuteutepe, um governador de província que morreu por volta de 1900 a.C. Uma escultura na parede do túmulo mostra uma estátua gigante de pedra de Djeuteutepe, montada em um trenó, sendo puxado por 172 trabalhadores. Enquanto outros trabalhadores derramam água ou óleo no chão para lubrificar seu caminho. Embora os cálculos tenham mostrado que o peso da estátua seria comparável aos blocos da Grande Pirâmide e que tal trenó lubrificado teria funcionado, nenhum vestígio da estátua de Djeuteutepe foi encontrado, nem qualquer outra representação desta técnica. Não se sabe, portanto, se o uso de trenós para mover objetos de pedra pesados foi uma prática comum. O próximo problema é como as pedras foram levantadas para os níveis superiores da pirâmide. Aqui, a explicação tradicional mostra os egípcios usando rampas gigantes. Uma única rampa linear, ou uma rampa em espiral, enrolando ao redor da pirâmide. Mas ambas as teorias têm falhas graves.
Uma rampa linear teria exigido quase tanta pedra quanto a própria pirâmide, dobrando o tempo de construção e o material a ser extraído, e uma rampa em espiral teria tornado extremamente difícil manter a forma precisa da pirâmide. Em sua crônica de viagens pelo Egito Antigo, por volta do século V a.C., o historiador grego Heródoto descreve um dispositivo semelhante a um guindaste, usado na construção de monumentos de pedra. Mas este relato foi escrito mais de 2000 anos após a construção das grandes pirâmides de Gizé. E nenhuma outra evidência de tal dispositivo jamais foi encontrada. O enigma final da construção das pirâmides é como toda a estrutura foi mantida, quadrada e nivelada. Uma teoria postula que uma trincheira foi cavada ao redor da fundação da pirâmide e preenchida com água, cuja superfície foi usada como guia para nivelar a base. Embora certamente plausível, isso não explica o ajuste e alinhamento altamente precisos de todos os blocos, já que um erro de escultura de até mesmo uma fração de grau em um único bloco teria sido amplificado ao longo da fileira de pedras, prejudicando o alinhamento de toda a estrutura. Assim, dado nosso conhecimento atual, quase todas as teorias aceitas sobre a construção das pirâmides apresentam pelo menos uma grande falha. Joseph Davidovits, nascido em 1935, Davidovits tem um currículo impressionante, graduado em francês, engenharia química, com PhD em alemão, em química e professor de arqueologia. Quando no início dos anos 70, Davidovits voltou os olhos para as pirâmides, percebeu imediatamente algo estranho. O calcário dos blocos da pirâmide não combinava com as pedreiras de onde supostamente se originaram. O calcário egípcio natural contém cerca de 96 a 99% de calcita e 0,5 a 2,5% de quartzo, dolomita, gesso e ferro aluminosilicato. Mas os blocos da pirâmide contêm apenas 85 a 90% de calcita, bem como minerais extras, como opala, hidroxiapatita e acilico-aluminato. Além disso, a microestrutura da pedra é estranhamente amorfa, ou semelhante ao vidro, com um grande número de pequenas bolhas de ar não encontradas no calcário natural. Mais estranho ainda, muitos dos blocos são estranhamente estratificados, com grandes fragmentos fósseis concentrados na parte inferior e grãos mais leves na parte superior, em vez de distribuídos em faixas alternadas como no calcário regular. A pista final foi um bloco encontrado no Planalto de Gizé, que parecia ser composto de dois tipos diferentes de pedra, uma das quais havia sofrido erosão mais rápido do que a outra. A partir dessa evidência, Davidovits tirou uma conclusão surpreendente. De acordo com a teoria de Davidovits, os blocos não foram extraídos e transportados para Gizé, mas sim fundidos em moldes de madeira. Isso explicaria a extrema precisão da construção da pirâmide, pois no estado líquido inicial do concreto calcário teria feito os blocos autonivelantes e permitido costuras extremamente finas entre os blocos. Essa técnica também era ideal para uso no Planalto de Gizé, que tem suprimentos abundantes de calcário macio e quebradiço. De outra forma, inadequado para construção em grande escala. Em seu laboratório, Davidovits conseguiu criar um concreto de calcário reconstituído usando apenas 4 ingredientes disponíveis para os antigos egípcios: água, calcário triturado, cal viva e natrão, uma mistura de sal e bicarbonato de sódio encontrada nas margens do rio Nilo e amplamente utilizada na mumificação. Quando Davidovits enviou amostras de seu concreto feito em laboratório para análise cega, junto com pedaços de pedra da pirâmide real, todos os laboratórios relataram que as duas amostras eram idênticas em composição. O resultado parecia definitivo. Davidovits finalmente decifrou o antigo enigma de como as pirâmides foram construídas.
Em 1988, ele publicou seus resultados em um livro. No entanto, apesar das evidências químicas que apoiam a teoria de Davidovits, ela atraiu imediatamente o desprezo e a hostilidade esmagadores dos egiptólogos tradicionais. Entre os maiores críticos de Davidovits está o ex-ministro de Estado egípcio para assuntos de antiguidades, que declarou sobre a teoria, abre aspas, "É altamente estúpido. As pirâmides são feitas de blocos sólidos de calcário extraído. Sugerir o contrário é idiotice e insultuoso." Fecha aspas. Muitos geólogos também rejeitaram a teoria, com o estudo de 2007 de Dipayanjana, da Universidade de Colômbia, concluindo que, ao contrário das alegações de Davidovits, os blocos de revestimento da pirâmide são na verdade química e geologicamente idênticos ao calcário natural extraído em Tura e outros locais de distinto geopolímero. Por sua vez, Davidovits acusou Jana de não analisar uma pedra da pirâmide real, enquanto em 2006 uma análise de Michel Basson, da Filadélfia, confirmou independentemente que a pirâmide e as pedras da pedreira eram geologicamente distintas. E assim o debate continua. O próprio Davidovits admite que ainda existem várias lacunas em sua hipótese, como as 8.000 toneladas de blocos de granito usados para construir o núcleo da pirâmide. Estas pedras combinadas de pedreiras em Assuã, ao contrário do calcário, teriam de ser cortadas e movidas à mão. Mas, como essa cantaria representa apenas 0,3% do peso da pirâmide, não impede o uso de calcário fundido para agilizar o restante da construção da estrutura. Também está faltando qualquer evidência da infraestrutura necessária para misturar tais grandes quantidades de concreto. Mas como a vila que abrigava a força de construção das pirâmides só foi descoberta em 1988, Davidovits está confiante de que essa evidência eventualmente aparecerá. Por enquanto, no entanto, suas ideias permanecem à margem do discurso arqueológico. Naturalmente, secundárias à teoria, mais amplamente aceita, a dos antigos alienígenas.